Olha, nação, vou falar uma coisa pra vocês. Hoje no Flamengo aconteceu de tudo. De Gabigol debochando de jornalistas até o pai do Gerson visitando o Ninho do Urubu e garantindo que o Gerson vai voltar pro Mengão. E aí, nação rubro-negra, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu, do seu, do nosso canal, o canal Alex SRN. Eu estou chegando com tudo na noite desta sexta-feira e chego, como sempre, com muitas notícias e informações do nosso Flamengo para você. Nesse vídeo vamos falar justamente sobre isso aí, questão do Gerson. Vou falar também do Marcos Braz, que falou sobre o técnico do Paulo Souza e da compra de Anderson Pereira. Vou falar também de Pablo, que treinou normalmente com o grupo. Vou falar também aí do pai do Gerson, aí, que visitou o Ninho do Urubu. E claro, deixar vocês por dentro de tudo que acontece no Flamengo. Bom, antes de iniciar com as notícias, eu gostaria de pedir a você que está me assistindo agora. Se você não é inscrito no canal, mano, não dá mole. Botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreva no canal. Acione o sininho da notificação. Deixa o teu like, pois o teu like assim vai ajudar demais o nosso trabalho. O teu like assim vai ajudar demais o nosso crescimento. E como eu sempre digo, é muito importante para nós. E eu já começo o vídeo já falando sobre Copa do Brasil, né? Porque o Flamengo vai enfrentar o Altos do Piauí, que daqui. E aí aconteceu o seguinte, né? Aqui em Teresina, para quem não sabe, eu sou do Piauí. Vou falar para vocês. Tinha algumas notícias rolando, né? Aqui, por volta aqui da capital, de que a venda de ingressos... Por que ainda não tinha iniciado a questão das vendas de ingressos, né? Por que iniciou? Lembrando que o jogo é dia 1º de maio. E daí, como não iniciou a venda de ingressos, né? Porque o Albertão, todo mundo sabe que passou aqui por algumas reformas, né? Que tinha alguns problemas em relação até corpo de bombeiros, nessa questão de vigilância sanitária, e aí passou por todas essas questões. E daí, o Altos, né? A diretoria do Altos soltou uma nota oficial explicando, né, o que aconteceu. Falou o seguinte, ó, abre aspas, até a diretoria do Altos. A Associação Atlética de Altos comunica que os postos de vendas e valores dos ingressos para a partida contra o Flamengo, válida pela Copa do Brasil, a ser realizada no dia 1º de maio, serão anunciados somente após a emissão, né, de laudos da vigilância sanitária do Corpo de Bombeiros, né, e também das autoridades locais. Após a emissão de laudos, escutem bem, os ingressos serão disponibilizados para vendas, né? O Altos, né, compreende o entusiasmo, né, gerado pela sociedade piauiense, né, em virtude aí do confronto, e tem trabalhado com extremo esforço junto às autoridades locais para que o estádio Albertão, né, aqui em Teresina, possa receber um lindo espetáculo com a maior capacidade possível, com conforto e segurança para todos. Toda e qualquer informação verídica a respeito deste assunto será anunciada pelas redes sociais oficiais do clube, né? No caso, o Altos, fecha aspas. Então, o Altos é meio que falando, resolvendo, né, toda essa questão aí, que era muito importante, né? Porque tinha alguns problemas, isso a gente sabe a questão do Albertão, quem é daqui Piauí sabe a questão do Albertão, mas que está se reformulando aí para que tenha um excelente espetáculo e que possa agregar, né, possa caber todo mundo. É isso que queremos, ter um lindo espetáculo, né? O Flamengo aí, para você que é torcedor rubro-negro, o Mengão que está vindo aqui pro Piauí. Vamos lotar o Albertão, né? Tamo junto, nação. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre o Pablo, né? Porque ele vai ser relacionado pro jogo de amanhã. Só que entre você ser relacionado para um jogo e você ser titular, tem um caminho ali muito grande, né? E daí eu queria saber até de você, torcedor rubro-negro, que me acompanha aqui no canal. Você colocaria o Pablo de titular amanhã? Assim, nação. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Vale lembrar que o Pablo, ele não joga uma partida oficial desde o dia 13 de dezembro, quando ele ainda estava no seu antigo clube, pelo país lá que eu não posso falar para cortar o alcance do vídeo. Então, assim, ele teve a sua lesão, né, e tudo, teve esse tempo jogado, então vamos ficar ligados aí nessa questão. E aí, o Flamengo vai ter um adversário muito difícil amanhã, né? Um jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro, que é contra o Palmeiras, né? Vamos jogar em casa, de fato. E daí, o Flamengo, mudando aqui de assunto, o Flamengo treinou hoje, né, de manhã, e aí eu trouxe até aqui para vocês aqui no canal, né, o treino aí. Se você não viu, está aqui embaixo aí o link aí para você assistir o treino, né, do Mengão aí. E aí o que acontece? Teve de tudo, né, nesse treino. Nesse treino aí teve o pai do Gerson, né, indo visitar o Ninho do Urubu, falando que o Gerson vai voltar. Vou falar sobre isso com vocês daqui a pouco, né, isso aí. Teve também ali a questão do Gabigol, né? E aí vamos falar dele, né? Do Gabi. Porque é o seguinte, antes do treino ali, né? Rola tipo uma resenha ali entre os jogadores, né? Ali, os jogadores, eles começam ali a correr em volta do campo, né? Pra se aquecer, né?
E daí o que acontece? Passou ali pelos jornalistas, né? O Gabigol, o pessoal que estava trabalhando, a imprensa que estava acompanhando o treino lá no Ninho do Urubu, né? E daí ele deu assim, ó, ele falou assim, bom dia, ele falou, né? Bom dia. E aí o pessoal falou, bom dia. E aí ele falou novamente, bom dia, corneteiros, né? No caso. E daí o Gabigol parece que demonstrando que está bem chateado aí com o pessoal que cobre o Flamengo, né? Dando realmente uma meio que cornetada, né? Vamos ficar ligado em toda a situação. Fato é, galera, que o Gabigol é muito resenha, né? Bom, mudando de assunto, falar agora sobre o Marcos Braz, né? Um assunto importantíssimo, porque o Marcos Braz, ele falou muitas coisas, né? Ele deu uma entrevista hoje para a Globo, né? E aí ele falou um pouco sobre tudo, né? Ele falou sobre a questão de psicólogos no Flamengo, né? Ele falou sobre a questão do Paulo Souza, falou sobre contratar um psicólogo, né? E aí falou sobre isso. Ele disse o seguinte, se precisar contratar um psicólogo, né? Se o Paulo Souza pedir um psicólogo, ele vai ser contratado, entendeu? Mas primeiro ele precisa que ele, Paulo Souza, peça, né, para a diretoria do Flamengo, e aí sim o profissional será contratado, né? Ele também falou sobre renovação. Ele falou sobre Vitinho, Diego Alves, falou Diego Ribas, Felipe Luiz, Rodinei, né? Isla, Diego Alves, né? Diego Ribas. Então ele falou sobre todo mundo. E aí ele falou o seguinte, que isso tudo vai ser analisado. Vai ser o que tanto, Alex? Vai ser analisado pela minutagem, pelo scout e também pela posição do técnico. Essa sim que é fundamental aí para a diretoria começar a se movimentar em relação a tudo isso. E daí vai ter que ver quantos minutos aquele jogador atuou na temporada, né? Qual é o scout dele, ou seja, qual é o aproveitamento que o clube aí vai ter, né? Qual é o aproveitamento que o clube teve com o atleta enquanto ele jogou, né, na temporada. Então todas essas questões vão ser analisadas aí para ele e claro, né, a decisão final do técnico aí Paulo Souza, né? E daí eram 8 jogadores, né, que estavam nessa lista em final de contrato, só que aí o René já saiu, então agora são 7 jogadores aí que estão em final de contrato, né? E daí o Flamengo disse que vai analisar tudo isso aí, né, colocar ali, o Flamengo não bateu o martelo, se vai ou não, né, no caso aí, renovar com A, B ou C jogador, né, mas o fato é, galera, que a gente sabe que toda essa situação que o Flamengo vai se analisar aí, vai ver essa questão, como eu falei para vocês, a minutagem, o scout e a posição do técnico Paulo Souza, que é importante, para depois vermos, né? Porque assim, o Flamengo hoje conta com todo o plantel. A temporada é grande, todo mundo sabe disso, que a temporada é grande. Então assim, o Flamengo primeiro vai ter que analisar tudo isso para depois, né, colocar ali, né, na mesa ali e ver qual é a melhor decisão para o jogador e também para o Flamengo, né? Bom, falar agora sobre Anderson Pereira, né? Porque ele falou assim, ó, ele disse o seguinte, ó, estamos usando o tempo que está apto para a gente fazer as avaliações. Pressão de torcida, pressão interna, sempre tem. Temos que ficar atento, mas temos que ser bem frios na decisão. Então, Marcos Braz falando em relação ao Anderson Pereira. Continuou, ele disse, o Anderson Pereira teve uma fatalidade em um jogo importante. E com certeza é um peso adicional no processo quando a gente... quando a gente fez a primeira consulta do Manchester United. E continuou, ele disse assim, ó. Ele disse o seguinte, ó. Ele falou o seguinte, que o Manchester United disse assim, ó, precisam vir aqui e a gente precisa tratar de alguns temas, né? E a gente foi lá, o Marcos Braz falando. E aí, por último, ele ainda disse assim, ó, queria deixar registrado aqui que contratamos o Gerson e o mesmo questionamento foi em relação a pagamento aí de valores, a pagamento do jogador. Até o Gabigol, quando se falou de números, tinha questionamento. Então ele falando em relação ao Gabigol, em relação ao próprio Gerson, que sempre tinha esses questionamentos em relação ao valor do atleta, visto aí que o Anderson Pereira tem um valor altíssimo aí, até para o mercado brasileiro. Então, vamos ficar ligados em toda situação. O fato é, galera, que o Anderson Pereira, até ele mesmo acredita que não está satisfeito com seu desempenho, né? Todo mundo sabe disso. E a torcida, né, esperava até mais dele, né? Então vamos ficar ligados em toda situação, torcendo para que o Anderson Pereira passe por cima de tudo isso e que volte ao seu bom futebol, caso fique no Flamengo. Bom, mudando de assunto, falar sobre Gerson no Flamengo, né? Já que eu acertei o nome do Gerson, porque quando acabou o treino ali, os jornalistas que estavam ali, estavam saindo, né, lá do Ninho do Urubu. E daí quem chega no Ninho do Urubu? O pai do Gerson, né? O seu Marcão. Daí, né, tava lá a Isabelle Costa, né, do Gol, tava lá a Lissa Marta do Coluna do Fla e outros jornalistas lá também. E daí perguntaram pra ele assim, e aí, o Gerson, o Coringa, vai voltar? Né? E daí, o pai do Gerson, que também é empresário dele, falou o seguinte, abre aspas, daqui a pouco ele está aqui, uma hora ele vai ter que vir, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Então o pai do Gerson falando que o Gerson sim, uma hora vai ter que voltar porque ele é flamenguista. E fato é, galera, ele é torcedor de coração, Gerson. Gerson fez uma campanha incrível aqui no Flamengo, todo mundo sabe disso. Então assim, uma hora ele vai ter que voltar. Torcemos aí pro Coringa voltar. Já pensou
Jesse Vidal no Flamengo, né? E Jesse João Gomes também. Que meio campo é esse, aquela volância ali? Vamos aguardar, né, nação? Vamos ver como é que vai ficar tudo isso. Bom, terminar o vídeo, falar do auxiliar aí do Mental Coach, né? Que o Meia Lázaro vive seu melhor momento pelo Flamengo. É o seguinte, uma das joias do Flamengo, o Meia Lázaro, vem vivendo a sua melhor fase no time profissional. O jovem tem 6 assistências na temporada, é o líder junto com a Arrascaeta, que possui o mesmo número. O camisa 13, que não recebeu oportunidades, Domenech Torrent, Rogério Ceni e Renato Gaúcho conseguiu ter a volta por cima com Paulo Souza. O treinador português deu a confiança, a oportunidade que o jogador precisava. Além do Paulo Souza, um dos profissionais importantes nesse processo da evolução do Lázaro foi o Cleiton Carvalho, seu mental coach, né? Lázaro contratou o profissional no final da temporada do ano passado, né, 2021. Nesse processo, o mental coach ajudou o atleta a desenvolver metas, criar planos de ação, aumentar a confiança, o foco, a concentração no jogo e eliminar o medo de errar. E em contato com o Cleiton, o profissional fez elogios ao Lázaro. Ele disse assim, ó, abre aspas, é um grande atleta, está sempre buscando aprender, é um estudioso do assunto, por isso está em crescente, fecha aspas. Semanalmente, Lázaro tem uma cerca de 1 hora com o treinador mental, né, durante um dia antes do jogo. Então, assim, muito importante o Lázaro e os garotos da base fazendo uma crescente muito grande aí, né, e o que queremos é isso, né, até o próprio João Gomes também, a garotada tá muito bem. E é o futuro aí do Mengão e se brincar até da seleção brasileira. Bom, esse foi o vídeo de hoje, nação. Eu gostaria de pedir a você que está me assistindo agora, se você não é inscrito no canal, mano, não dá mole. Botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, pois o teu like assim vai ajudar demais o nosso trabalho, o teu like vai ajudar demais o nosso crescimento e a qualquer momento eu volto com mais informações para vocês. Tchau, tchau.